Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana de hoje, onde eu converso com Luciano Cassione, ele que é o presidente do Democratas do Diretório Municipal de Santos. Agora, Luciano, eu lembro, que na época do Mensalão, a oposição, que no caso seria o PSDB, o DEM, o PPS, sempre levantava essa bandeira nas eleições de falar, de lembrar para a população do caso do Mensalão. Dinheiro na cueca, que por aí vai. Como é que você, como presidente do DEM, já pensou, já conversou com alguns dos seus representantes, como lidar com esse processo eleitoral de 2012? Porque com certeza, claro que são eleições municipais, o DEM já se posicionou com relação à campanha majoritária no município de Santos, que vai apoiar o PSDB, em sendo o pré-candidato Paulo Alexandre Barbosa, mas temos a chapa de vereadores. E os vereadores, claro que vão escutar os pré-candidatos vereadores, o DEM, do Demóstenes, que lhe dá o carinho Cachoeira. Como lidar com isso? Como tentar passar para a população, para o eleitor, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Bom, a primeira coisa foi montada em Santos uma chapa muito boa de vereadores, com pessoas dignas, com pessoas honestas, com pessoas trabalhadoras. Então, diferentes do que é o seu Demóstenes Torres, ou que ele se demonstrou agora, quando caiu a máscara da sua atuação como senador. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas que estão na chapa do DEM são pessoas de bem. Eu posso falar por todas, que eu conheço todas, e eu sei que são pessoas de bem. Então, acho que a primeira coisa numa eleição para vereador é elas falarem delas mesmas. E isso elas têm que falar de bom, de si próprias. O segundo ponto, e eventualmente isso pode acontecer, claro, é falar do partido. E como eu volto a dizer, tem gente boa e ruim em todo lugar. No caso do Demóstenes, era uma pessoa ruim do DEM que acabou se revelando ruim e antes de ser expulso já pediu para sair, então ele já nem faz mais parte dos quadros do partido. Então se alguém vier questionar, simplesmente dizer o seguinte: foi aberto o processo de expulsão e ele escolheu sair. O DEM fez a sua parte, e como eu falei antes, no bloco anterior, além de fazer a sua parte, querendo expulsá-lo, hoje o deputado ACM Neto defende uma CPI para que se apure efetivamente esse caso e esse esquema que envolve o crime organizado, o jogo e tudo mais. Então, pelas suas palavras, o DEM em Santos vem com força total, e da outro programa já comentávamos sobre isso, o último vereador eleito à Câmara de Santos pelo DEM, que era o antigo PFL, foi o vereador Marcos de Rosses. Então, a perspectiva desse ano de 2012, fazer aí no mínimo o quê? 2 vereadores? Pelo menos 2 vereadores, é o que a gente está trabalhando, e em cima também é o que eu digo, sempre o nome das pessoas do DEM, e no caso, acho que o nome hoje mais forte na cidade é do meu pai, Vicente Cassione, tentar também levar o voto de legenda, não só pelo nome do partido, que pode ter problema, ou como todos os outros partidos têm problema, mas a gente tem que levar o nome das pessoas que estão dentro do partido e tentar fortalecer a legenda através das pessoas, não simplesmente através do nome do partido. Isso não só em Santos. A gente trabalha com a ideia de reeleger o prefeito de Bertioga, Mauro Landini, reeleger o prefeito de Mongaguá, Paulo Viazovski. Essas são as 2 bandeiras que a gente está defendendo, fora as outras cidades, com as nossas chapas de vereadores e tudo mais. Mas a reeleição dos nossos 2 prefeitos hoje é uma questão de honra, e isso a gente está trabalhando com os outros partidos. Agora, Luciano, dentro dos 9 municípios da região metropolitana, nós já citamos aqui que no caso Democratas tem 2 prefeitos, Bertioga e Mongaguá. Nos outros 7 municípios, você tem conhecimento se vão lançar candidatura própria no DEM, ou vai haver a coligação com algum outro partido? Por enquanto, o que está mais definido é que vamos fazer composições, tendo em vista a eleição majoritária, mas não participando como cabeça de chapa. Quer dizer, vamos apoiar eventuais candidatos a prefeito aí, em todos os municípios, tirando Mongaguá e Bertioga, que nós vamos para a reeleição, e com grandes chances de êxito. E no caso de Santos, que eu falo com mais propriedade, que a gente já, como você falou, fechou com o PSDB o apoio aí à candidatura do Paulo Alexandre Barbosa.
O presidente do PMDB, Sidney Gaspar, esteve no programa Conexão Metropolitana na Rádio Terra na última quarta-feira, dia 4 de abril de 2012. E conversando com o Sidney, eu nunca tinha entrevistado o Sidney, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Sidney Gaspar, uma pessoa muito culta, inteligente, né? Fala bem, e em breve estará aqui no programa Conexão Metropolitana. E claro, ele vai defender a bandeira dele, isso faz parte da política. E ele ficou, a maneira de ele se expressar, né? Dizendo que há um questionamento com relação a pré-candidaturas a prefeito. E ele falava, né, por várias vezes ele falou, precisa ver se as outras pré-candidaturas são processos de construção para a cidade de Santos ou são processos de pré-campanhas para projetos pessoais. Precisa ver se essas pessoas, as palavras dele, precisa ver se essas pessoas têm projeto para a cidade de Santos ou projetos pessoais. Eu não sei bem o que ele quis dizer com isso, né? Ou mais ou menos eu sei, mas ele também não entrou muito a fundo. Eu te pergunto, as pré-candidaturas que hoje existem na cidade de Santos, além da do Sérgio Aquino, que é o candidato do prefeito João Paulo Tavares Papo, como é que você vê como é que você tem essa visão como presidente do DEM? Você acha que os demais pré-candidatos têm projetos pessoais ou têm projetos para o município de Santos? Bom, eu não sei, eu não gosto de entrar às vezes no mérito do que as outras pessoas falam, para não parecer às vezes excesso de presunção da minha parte, mas com certeza dentro do quadro aí dos pré-candidatos hoje colocados na eleição de Santos, um que eu posso garantir que ele não estava falando com um projeto pessoal, porque sim tem um projeto para a cidade, é o Paulo Alexandre Barbosa. Então eu tenho assim, a tranquilidade para dizer de que do Paulo Alexandre Barbosa, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, ele não estava falando. Pode ser que ele estivesse falando do próprio candidato do partido dele, Sérgio Aquino, que nunca participou da política de Santos, agora veio a ocupar um cargo, né, na administração e, a partir de uma ideia do próprio prefeito, veio a ser o candidato, sim, pinçado pelo prefeito, sem se discutir com os outros partidos que apoiam ou apoiavam o governo, né? Sobre esse nome, sobre a viabilidade desse nome, e até por isso que eu acho estranho como estão questionando agora que o PPS saiu do governo, que o PSDB pode sair do governo. Nunca em nenhum momento foi discutido com esses partidos sobre a sucessão, olha, vamos indicar esse candidato, queremos saber se vocês apoiam ou não. Não, simplesmente o prefeito decidiu por ele, sem abrir discussão. Então, como não tem discussão, cada um teve liberdade de escolher o seu caminho. O PPS escolheu, o PSDB escolheu, eventualmente algum outro partido possa vir a escolher. Eu acho que isso é legítimo. Agora, sobre o projeto pessoal, como eu falei, dos outros candidatos eu não posso falar. Eu posso falar do que eu pretendo apoiar. E para mim ele tem projeto para a cidade. E por isso que eu estou, como presidente do DEM, trazendo o DEM a apoiá-lo, apoiar o projeto do PSDB, que é um projeto para a cidade. Eu não preciso apoiar projetos pessoais de ninguém. Né? Eu gosto da minha cidade, eu amo minha cidade, e se eu tivesse que apoiar uma pessoa porque ela tem um projeto pessoal, você pode ter certeza que eu não estava nesse barco. E você tocou num outro ponto também, que ele falou muito no programa Conexão Metropolitana, inclusive até vou levar o Fábio Ferraz, que é o presidente do PSDB, não só na rádio, mas como aqui também, para, né, a gente cada vez mais abrir esse processo democrático que nós vivemos no nosso país, porque é um processo democrático, mas não é um processo proibitivo. Então aqui a gente tem que ouvir todos para não ter lado. O programa Conexão Metropolitana não tem lado. Ele tem o intuito de levar informação. Ele questionou com relação aos cargos do PSDB, inclusive os cargos que existem hoje na Coab. E ele falou, se o PSDB tem um projeto, né, de lançar uma pré-candidatura, por que ainda estão no cargo? Ele fez esse questionamento. Você, como presidente do DEM, se o Democratas tivesse cargo no governo municipal e ou lançasse uma candidatura própria ou fosse apoiar um candidato que não seja do governo, da base do governo que o DEM estaria, você automaticamente entregaria os cargos ou pediria para que os seus filiados entregassem os cargos? Ou? Bom, veja bem, a primeira coisa que tem que ser colocado, eu falo pelo DEM, o DEM não faz parte do governo. Em 2004, eu não estava nem no DEM, e meu pai foi candidato a prefeito, e no segundo turno, acabou indo para o segundo turno, a gente não apoiou nem a Thelma, nem o Papa.
Em 2008, o DEM foi como vice da Mariângela, também não apoiamos o Papa, então a gente em nenhum momento apoiou esse governo. Então eu posso falar como alguém que nunca apoiou o atual governo. Tem seus méritos o governo, tem que ficar claro aqui que em alguns setores pôde avançar, em outros eu acho que deixou a desejar, mas isso é assunto para um outro dia. Mas do ponto de vista dos cargos, que é o que a gente está falando agora, a atual administração, o vice-prefeito é do PSDB. Ele não deixou de ser vice-prefeito porque ele foi eleito vice-prefeito. Então não é um cargo que simplesmente, vamos tirar o vice. Não, o vice foi eleito. Para o Papa se eleger em 2008 a prefeito, reeleger a prefeito, ele precisou de um vice e esse vice veio do PSDB. Então o PSDB tem legitimidade para estar no governo. Estou falando como opinião minha, não faço parte nem das escolhas que foram feitas para essas pessoas estarem lá, e muito bem se vão sair ou não vão sair. Estou dando a minha opinião. Na minha opinião, o vice-prefeito é parte integrante da chapa eleita em 2008, pelo PSDB. Então o PSDB tem direitos a estar na administração. Se quiserem sair, é outra história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu já coloquei. E em nenhum momento foi colocado, olha, o nosso candidato vai ser tal, vocês concordam ou vocês discordam. Dia 31 de dezembro de 2012 acaba a atual administração do João Paulo Tavares Papa. A partir de 1º de janeiro já vai ter sido eleito, em outubro, outro prefeito. E como eu disse, não foi discutido quem vocês querem ou concordam que seja esse ou aquele candidato. Então, o PSDB entende que tem um projeto para a cidade e está lançando um candidato. O PMDB, através do prefeito, escolheu um outro nome que não está de acordo com aquilo que o PSDB acredita e o DEM hoje apoia. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já com o terceiro e último bloco. Não saia daí. Gonzaga Hall. Charmoso e espaçoso. E ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos. And now, ladies and gentlemen, Festa Geração 80. Nas pickups, o melhor do flashback com DJ Alex e convidados. Festa Geração 80. Dia 20 de abril, a partir das 22 horas, no Tatá no Papo. Avenida Afonso Pena 113, esquina com Manuel Torinho. Entre a Conselheiro Nébias e o Canal 4. Infoline 7813-6000. ID 7 asterisco 704-882. Acesse facebook.com/A Festa Geração 80. Os assuntos mais importantes de toda a região metropolitana da Baixada Santista são abordados com credibilidade no programa Conexão Metropolitana, que traz toda semana personalidades de destaque no cenário político, econômico e social da região. Conexão Metropolitana. Exibições inéditas às quartas-feiras às 7 da noite e aos sábados às 1h30 da tarde, aqui na TV Unisantos. Apresentação Milton Gonçalves. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar. Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.